Na última aula nós iniciamos então o capítulo de matrizes, e aí eu falei o que era uma matriz, quando que duas matrizes são iguais, né? Como se escreve uma matriz na verdade ali, colocar em ordem de linhas e colunas. Fizemos a soma de matriz e o produto de um número por uma matriz. Eu expliquei isso na última aula. Então na aula de hoje eu vou explicar o quê? Eu vou explicar o produto de matrizes. Então, como que eu faço a multiplicação entre duas matrizes? Então, é um cálculo a mais aí para vocês aprenderem. Então, aqui, ó. Produto de matrizes, ou seja, a multiplicação entre duas ou mais matrizes. Aqui fica um detalhe importantíssimo, porque o produto de matrizes só existe perante algumas condições, que nós vamos ver. Deixa eu ampliar aqui. Primeiro detalhe, só existe produto de matrizes, entendam bem isso, tá? Entendam bem isso. Só existe o produto de matrizes se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Aqui está com N, né? NN para representar que são iguais, e eu vou explicar isso de uma forma melhor aqui. Lembra que eu falei que nós determinamos a ordem da matriz escrevendo a linha e a coluna, né? O número de linhas e o número de colunas. Então, se eu escrever aqui que eu tenho um produto da matriz A pela matriz B, então significa que vai ter que respeitar essas condições. Deixa eu colocar aqui. Por exemplo, se a matriz A é uma matriz do tipo 2 por 3, a matriz B, para existir a multiplicação, a matriz B tem que ter uma matriz 3 por alguma coisa. 3 por 4, 3 por 5, 3 por 1, não importa. Mas o importante é o quê? Que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Ó. Isso que é o importante aqui, para existir o produto entre as matrizes. Tá? Então, só existe a multiplicação entre duas matrizes quando o número de colunas da primeira, da que aparece primeiro, é igual ao número de linhas da segunda. Então, a ordem interfere. Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, ó, é uma matriz A 2 por 3 vezes uma matriz B 3 por 4. Existe o produto de A vezes B, mas o produto de B vezes A não existe, tá? Não existe. Então olha, observem bem. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, só para iniciar o nosso conteúdo, se a matriz é uma matriz 2 por 3 e 3 por 4, se eu faço de A vezes B nessa ordem, existe o produto. Mas se eu faço o contrário, no caso aqui é 3 por 4 e 2 por 3, aí aqui não existe. Tá? Então isso daqui não existe o produto. Existe A vezes B, mas não existe B vezes A. Aí eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco. Tá, então vou mostrar aqui como que é feito, ó, de acordo com o que eu falei. Observem que essa primeira matriz aqui, ó, essa matriz A, é uma matriz 2, duas linhas, por 3 colunas, certo? Ó, tem duas linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. E a matriz B é uma matriz que tem 3 linhas e uma única coluna. Então, é uma matriz 3 por 1. Claro que existe o produto de A vezes B. Por que existe o produto de A vezes B? Porque aqui eu tenho 3 colunas e aqui eu tenho 3 linhas. E aí eu posso fazer, então, A vezes B. Se fosse para fazer B vezes A, não tem como. Mas para fazer A vezes B, tem.
E como que se resolve isso? Da seguinte forma. Sabendo que dá para fazer o produto, vamos aplicar agora. Então, observe. Primeira coisa que eu tenho que analisar. Ó, eu tenho, então, duas linhas e uma única coluna. Para fazer o produto, então, entre essas matrizes, eu tenho que fazer o seguinte. Ó. Eu tenho que fazer o primeiro, ó, primeira linha vezes a primeira coluna. Isso que é importante. Ó, primeira linha vezes a primeira coluna. Primeira linha vezes a primeira coluna vai dar um único valor. Vai dar um único valor. E como que eu obtenho ele? Eu faço o primeiro número da linha vezes o primeiro número da coluna. O segundo número da linha vezes o segundo número da coluna. O terceiro número da linha vezes o terceiro número da coluna. Então, eu faço o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro. Quem que eu estou multiplicando aqui? Primeira linha vezes a primeira coluna. Então, o que nós vamos ter aqui, ó, o produto, né, de A e B, ele vai dar o quê? Ele vai dar primeira linha vezes a primeira coluna, então vai dar o elemento A1, 1. Depois nós vamos fazer segunda linha vezes primeira coluna, então vai dar o elemento A2, 1. Então, quando nós multiplicarmos aqui a matriz A pela matriz B, só vai sobrar o quê? Só vai sobrar isso daqui, ó, dois números, dois elementos. Então, por isso que é importante entender isso aqui. Ó. Eu faço primeira linha vezes primeira coluna. Então, surge aqui o 1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Depois eu faço segunda linha vezes primeira coluna. Então, vai surgir o 2, 1. Para isso daqui acontecer, então nós vamos fazer aqui, ó. 1 vezes 7, eu vou colocar aqui, primeira vez eu vou colocar todos. 1 vezes 7, aí mais 2 vezes 8, mais 3 vezes 9. Agora que está feito, então, a primeira linha vezes a primeira coluna, nós vamos, então, para a segunda linha. Então, eu faço agora o primeiro número da segunda linha vezes o primeiro número da coluna, o segundo número da segunda linha vezes o segundo número da coluna, e o terceiro vezes o terceiro. Então, é sempre na mesma ordem. Ó. Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro. E aí eu faço a soma desses resultados aí. Então, 4 vezes 7, 5 vezes 8, mais, né, no caso aqui, mais 5 vezes 8, mais 6 vezes 9. E aí nós vamos obter, vou colocar aqui embaixo, A vezes B vai ser igual. Então, 1 vezes 7 dá 7, 2 vezes 8 dá 16, e 3 vezes 9 dá 27. Tá? Então, a gente vai somar aqui 7 mais 16 mais 27. E aqui na de baixo vai ficar 4 vezes 7, 28. 5 vezes 8, 40. E 6 vezes 9, 54. E para finalizar a gente soma. Então, 16 e 7 dá 23, 23 dá 50. 23 com 27 dá 50. 28, 40, 68, 68 e 54, 118, 122. Vocês estão quietinho aí, mas pode ir perguntando, tá? Se não entendeu.
Nenhuma pergunta até então? Professor, por que ele é a 11 e de baixo é a 21? Sempre vai Porque ser assim? é o número que vai pegar a primeira linha e a primeira coluna. Aí a primeira linha e primeira coluna. E o A21 ali é o número que vai ocupar a posição da segunda linha vezes a primeira coluna. Ah, sim, tá bom. Então é a linha vezes a coluna. Então esse A11 surgiu da onde? Surgiu da multiplicação aqui, ó, do 1 vezes 7, mais o 2 vezes 8, mais o 3 vezes 9. E o A21 é o 4 vezes 7, mais 5 vezes 8, mais o 6 vezes 9. Então aqui ele faz detalhado aqui também, ó, a multiplicação, igual eu fiz. E aqui eu vou dar mais um exemplo para vocês, então. Então, para multiplicar duas matrizes, seguindo esse roteiro ali, eu faço sempre o quê? Eu tenho que pegar as linhas da primeira vezes as colunas da segunda matriz. Então, eu divido em linhas ali, ó, eu pego as linhas da primeira vezes as colunas que tem na segunda matriz. Então, o detalhe aqui é, eu tenho que fazer primeira linha, ó, a primeira linha tem que multiplicar todas as colunas. Então, eu faço primeira linha vezes a primeira coluna, a primeira linha vezes a segunda coluna. Aí, beleza, acaba aí. Depois, eu tenho que fazer a segunda linha vezes a primeira coluna e a segunda linha vezes a segunda coluna. Então, eu tenho que estabelecer sempre essa ordem. Eu pego a linha e faço vezes todas as colunas que tem. Depois eu pego a outra linha, né, a segunda linha, e faço vezes todas as colunas que tem também. Então, para resolver esse item A, vou fazer ele aqui em cima. Então, vai ficar assim, ó. Primeira linha vezes a primeira coluna. Então, fica 0 vezes 4 mais 1 vezes 2. Então, fizemos a primeira linha, primeira coluna. Então, tem que dar o primeiro elemento aqui, o elemento 1, 1, que é o que ocupa a primeira linha, primeira coluna. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer primeira linha vezes a segunda coluna. Então, tem que ser o elemento 1, 2. Então, vai ser o elemento que vai ocupar aqui, ó, a região aqui, da primeira linha, segunda coluna. Então, 0 vezes 7, mais o 1 vezes 3. Acabou de fazer a primeira linha com a primeira coluna, a primeira linha com a segunda coluna, nós temos que fazer agora a outra linha. Ó. Agora, a segunda linha vezes a primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes 4 mais 0 vezes 2. 1 vezes 4 mais 0 vezes 2. Então, segunda linha, primeira coluna. Agora, ó, segunda linha vezes segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes 7 mais 0 vezes 3. 1 vezes 7 mais 0 vezes 3. E aí surge, então, agora é só fazer o cálculo. Ó. 0 vezes 4 dá 0, mais 1 vezes 2 dá 2. Então, fica 0 mais 2, 2. Aqui 0 vezes 7 é 0 e 1 vezes 3 é 3. 0 mais 3, 3. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 0, 0 vezes 2 é 0, então sobra 4. E 1 vezes 7, que é 7, e 0 vezes 3, que é 0, então aqui sobra 7. E aí está feito, então, o produto dessas duas matrizes. Quem quer tentar fazer uma? Quem quer fazer fazer o item B? Vai falando, eu vou escrevendo. Ninguém se arrisca para eu ajudar?
Participa, gente. Participa e pergunta, porque depois, na hora que estiver sozinho, vai ficar sofrendo. Tá, vai ser a B ali, a primeira coluna, 1, 2 e 3. Linha, isso. Linha, isso. As linhas. Tá, 1, 2 e 3. 2 e 3. E depois vai ser 3, 1, 1 e 2. Isso. Ó, essa daqui vai ficar enorme, essa matriz. Eu vou apagar aqui agora. Então, eu tenho, ó, 3 linhas, mais um segredinho aqui para vocês irem aprendendo, ó. Aqui eu tenho uma matriz que é 3 linhas por uma coluna, então é 3 por 1. E essa matriz aqui da frente é uma matriz que tem uma linha por 4 colunas. Então, dá para fazer o produto, né? Porque eu tenho aqui número de colunas 1 e número de linhas da segunda é 1, então é igual, beleza? E aí, o resultado aqui vai dar uma matriz. Professor, como que não vai dar para fazer quando for 0 ali? Se fosse 3 por 0, não daria? Ó, não só 0, ó, mas se esses dois números aqui forem diferentes, não dá. Ah, tá. Aqui, se você olhar, era 2 por 2 e 2 por 2. Então, dá certo porque aqui e aqui é igual. Nessa aqui de baixo, ó, é 2 por 3 e aqui é 3 por 2. Também dá certo porque esse é igual a esse, ó. Tá? Então, aqui, ó, é 2 por 4, 2 linhas por 4 colunas. E aqui é 4 linhas por 2 colunas. Então, dá porque esse é igual a esse, ó. É os do meio que tem que ser igual, ou seja, o número de linhas da primeira, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Tá. Então, aí o detalhe agora é o seguinte: sabendo que esses dois são iguais, eu já sei, antes de multiplicar, eu já sei então que a matriz que vai sobrar aqui vai ser uma matriz que tem 3 linhas por 4 colunas. Porque o resultado aqui, o que vai sobrar na matriz, vai ser esse número e esse. Tá? Sempre, tá? Sempre. O resultado, então, é os números que sobram aqui. Ó. O número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda é o que define o resultado ali do produto. Então, vai sobrar uma matriz 3 por 4. Observe aqui, ó. Vou fazer aqui em cima aqui o cálculo. Então, a primeira linha aqui, nossa, só tem um número. E a primeira coluna só tem um número. Então, eu faço primeira linha vezes primeira coluna, é 1 vezes 3. Pronto, já está feito. Porque só tem um número na linha, só tem um número na coluna. Então, esse é o elemento A11. O segundo elemento da primeira linha vai ser o quê? A primeira linha vezes a segunda coluna. Então, vai ser 1 vezes 1. Depois vai ser 1 vezes o terceiro, que também é 1. Então, fica 1 vezes 1 de novo. Depois vai ser 1 vezes 2. Então, eu faço a primeira linha vezes a primeira coluna, primeira linha vezes a segunda coluna, primeira linha vezes a terceira coluna e a primeira linha vezes a quarta coluna. Tá ali em cima. Já fizemos todos. Quando termina de fazer todos ali, da primeira linha com as colunas, vou apagar isso aqui agora, que não vai precisar. Quando eu termino de fazer, então, a primeira linha vezes a todos os números ali das colunas, todas as colunas, aí eu vou para o segundo número, a segunda linha. Então, a segunda linha vezes as 4 colunas. Então, segunda linha vezes a primeira coluna. Então, 2 vezes 3. Depois, 2 vezes 1. 2 vezes 1 de novo. 2 vezes 1 e 2 vezes 2. Isso, 2 vezes 2. Agora, por fim, nós vamos então para a terceira linha, que é o 3 vezes o 3, ó, terceira linha vezes a primeira coluna, terceira linha vezes a segunda coluna, terceira linha vezes a terceira coluna, terceira... 3 vezes 2. Aqui é 1, perdão. Deixa eu apagar aqui. 3 vezes 1. E aqui 3 vezes 2. E aí agora é multiplicar
Então, e colocar os resultados ali. Então, nós vamos ter uma matriz aqui. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Depois, 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. E, por fim, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E aí nós vamos ter a nossa matriz, então. Uma matriz de 3 linhas por 4 colunas. Estão entendendo, pegando o jeito aí de fazer o produto? Sim. Encerra aí, né, professor? Isso, encerra ali. Uhum. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem essa daqui. Ó. Façam o item C, eu vou esperar fazer aí, e aí eu quero que alguém fale o resultado. Aí eu faço aqui na tela aqui para comparar, para ver se deu certo ou não. Vou A aguardar C? você. Isso. Tá. Professor, tem o jogo de sinais daí? Eu estava sem áudio, desculpa. Tem sim, tá? Ah, tá.
Professor, mas não é a primeira linha e primeira Ah, não. coluna? Não, eu tô vendo aqui agora, desculpa. É que você separou ali pela... É que você colocou um parênteses ali, eu tinha visto errado. Eu tô revisando aqui agora. Ah, tá. Você colocou lá, certo, 1 vezes 1, 5 vezes 2 e 2 vezes menos 3. Depois 1 vezes 1, 5 vezes... 5 vezes 3, tá certo. E 2 vezes 0, ok. Depois 1 vezes... Menos 1 vezes 1, 4 vezes 2, 7 vezes menos 3. Menos 1 vezes menos 1, 4 vezes 3 e 7 vezes... Não, tá certinho. No primeiro momento, a hora que eu olhei ali, eu achei que você tinha feito a matriz, porque você colocou um sinalzinho ali em volta. Eu entendi agora o que você fez. Tá certinho. É que Tá daí bom. você não separa ali no meio, né? Você separou para você enxergar melhor. Mas aí depois Para eu entender o que eu estava fazendo ali. Não, sim, sim, pode fazer isso sim. Aí, só que daí na hora de dar a resposta, aí você Hum. soma, daí você não coloca aquelas linhas ali no meio, você só coloca o parênteses em volta depois que você Ah, terminar. Na hora que você for somar 1 mais 10 mais 6, entendi. tá? Mas tá Tá certo bom, sim, eu tinha visto errado aqui. tá bom, obrigada. Mas alguém tentou aí, quer perguntar? Então, eu vou resolver aqui. Fez aí, Max? Milena? Milena fez, Milena? Milena não tem áudio. Vou fazer aqui com vocês, ó. Então, como eu disse, ó, eu não precisa fazer essa linha, eu só faço aqui para demonstrar, ó, que eu tenho que separar, eu tenho duas linhas, eu tenho que fazer a primeira vezes as colunas que eu tenho, ó, eu tenho duas colunas, então eu faço primeira linha vezes a primeira coluna, depois a primeira linha vezes a segunda coluna. Aí acabou a primeira linha multiplicando pelas colunas, aí eu vou para a segunda linha. Aí eu faço segunda linha vezes primeira coluna e segunda linha vezes a segunda coluna. Então aqui, ó, o resultado disso daqui tem que ser... Ah, entendi o que eu fiz. Eu fiz a primeira vezes a primeira e a segunda vezes a primeira, tudo no mesmo parênteses, né? Isso. E Não, daí não, depois eu mas tá certo o entendi. jeito que você fez. Você colocou na posição correta. É eu que não tinha enxergado isso daí, é que você deixou separado, né? Você fez a primeira coluna e depois fez a segunda Uhum, separado. Fez uhum, assim, ó. Mas aí depois eu entendi o que você tinha feito. tá. Então aqui, ó, primeira linha vezes a primeira e fazer a segunda vezes a primeira, não tem problema. Do jeito que você fez também tá certo. Mas é sempre manter a ordem, né, ó. Então, a primeira vezes a primeira ocupa a primeira linha, primeira coluna, que tem que ser essa posição aqui. Então, vai ficar 1 vezes 1, 5 vezes 2, né, ó. 1 vezes 1, 5 vezes 2 e 2 vezes menos 3. É isso aqui. Aí depois eu vou fazer a, a primeira linha vezes a segunda coluna, vai ocupar a posição aqui, ó, à direita. Então, eu faço o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro. Então, fica 1 vezes menos 1, o 5 vezes 3, né? Mais 5 vezes 3, e mais 2 vezes 0. Feito, então, a primeira linha vezes a segunda coluna, e agora nós passamos, então, para a segunda linha. Então, eu faço segunda linha. Eu pego o primeiro, que é esse aqui, ó. Vou multiplicar pelo primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro. Então, vai ficar menos 1 vezes o 1, o 4 vezes o 2,
mais o 7 vezes o menos 3. E depois eu faço, então, por fim, a segunda linha vezes a segunda coluna, que vai ficar menos 1 vezes menos 1, mais o 4 vezes 3, mais o 7 vezes 0. Mantida a ordem, e agora é só multiplicar e somar. Eu vou multiplicar, depois eu somo aqui. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, ou 5 vezes 2 dá 10. E o 2 vezes menos 3, que dá menos 6. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 5 vezes 3 dá 15. E 2 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 4 vezes 2 dá 8. E 7 vezes menos 3 dá menos 21. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. 4 vezes 3 dá 12. E 7 vezes 0 dá 0. Aí aqui agora eu só faço aqui a soma, que é 1 mais, tá? Então 1 mais 10 dá 11, menos 6 dá 5. Então aqui vai sobrar 5. 1 mais 15, menos 1 mais 15 dá mais 14. Menos 1 mais 8 dá 7. E 7 menos 21 dá menos 14. E 1 mais 12, que vai dar 13. E aí está feito, então, o produto da matriz ali do item C. Daniel estava me informando aqui que não ia poder assistir minhas aulas, que está com muita dor no corpo. Acho que ele tá com Covid. Ele falou que tá de quarentena por causa do Covid. Acho que ele fez o exame, não sei se confirmou já, né? Mas tá com Covid. A Ana Paula também. Tá complicado esse negócio. Alguém mais da turma aí teve Covid? Graças a Deus, não. Eu não. Não. Uma galera já das outras turmas que eu dei aula aí no primeiro semestre, que teve acho que 2 alunos que teve. E agora o Daniel aí. Não é fácil, né? Eu creio que, como se diz... negativo. Ah, que bom. Como nós já sabemos, né? Enquanto não sair a vacina, todo mundo corre o risco e pode ser que não dê nada, como na maioria dos casos não dá nada, mas vai que, né? A gente pega e a gente é um daqueles casos que tem que ir para UTI aí pra lascar. Eu que me lembro. Melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar. Cuidar, prevenir. É melhor prevenir o negócio. Uhum. Bom, eu vejo que a maioria não participa das aulas, não pergunta, não questiona, e eu fico naquela, será que está sabendo fazer? Treinem a multiplicação e perguntem, pelo amor de Deus, vocês têm que perguntar, porque se não perguntar, o professor não dá aula. Eu ensinei, então, o produto de uma matriz com outra matriz. Tenho mais coisas para passar aqui, mas eu fico com medo de ir, vocês não têm entendido o suficiente aqui ainda.
Então, eu vou fazer mais um exercício aqui. Vou resolver uma equação. Sabia que estava fácil demais. Não, mas eu vou Vai dar começar a complicar, né? daquele jeito na prova também. Mas é que daí eu tenho que explicar os tipos de exercícios que tem aqui pra gente. Deixa eu escrever aqui na tela e vou levar para outra, que fica mais fácil para mim poder resolver. Eu escrevo aqui em cima dessa, daí eu compartilho a outra tela lá, que daí fica mais fácil para escrever. Ai, não veio, que triste. Deixa eu voltar lá, eu escrevi à toa. Deixa eu fazer diferente então. Pronto, agora sim. Bom, então no exercício 161, para a gente fechar a aula de hoje aí, eu vou resolver aqui para vocês, que pode ter algumas equações, e claro que vai ter aí para vocês resolverem, que daí ele fala assim, olha, tem um produto entre duas matrizes e ele dá a resposta, já dá o resultado ali, que é a matriz final. E aí ele pede para determinar, então, quem é o valor A, quem é o valor B, quem é o valor C, quem é o valor D. Para isso, nós temos que resolver o produto aqui, ó, que é uma multiplicação de matrizes, e o resultado é igual aqui, o 5, 7, menos 5 e o 9. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu sei que se eu multiplicar aqui as linhas pelas colunas, né, nós vamos ter o seguinte, ó, a primeira linha vezes a primeira coluna tem que ser igual ao elemento que está aqui na primeira linha, primeira coluna, que é o 5. Então, eu vou fazer 1 vezes A, que vai dar 1A, mais o 3 vezes C, e isso tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao 5. Porque, ó, primeira linha vezes primeira coluna tem que ser o primeiro elemento aqui, ó, que é o 5. Depois eu vou fazer o quê? A primeira linha vezes a segunda coluna. Ó. Então, primeira linha vezes segunda coluna, 1 vezes B, que dá 1B, mais o 3 vezes o D. E isso tem que ser igual a o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, que é o 7. Feito, então, primeira linha com primeira linha com segunda coluna, nós vamos para a segunda linha. Ó. Então, segunda linha vezes a primeira coluna, fica menos 2 vezes A, menos 2A. 2 vezes C, então dá mais 2C. E isso tem que ser igual ao elemento que está na segunda linha, primeira coluna, que é o menos 5. Depois, segunda linha vezes segunda coluna, menos 2 vezes B, menos 2B, mais 2 vezes D. E isso é igual a o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, que é o 9. Pronto. Nós temos aqui as equações montadinhas aqui, ó, na ordem. Então, da multiplicação de matriz, nós chegamos na equação, nas duas equações. E aí, reparem que neste lado esquerdo, nós temos o A e o C nas duas equações.
E do lado direito nós temos o B e o D nas duas equações. Como que eu resolvo isso? Fazendo dois sistemas lineares. Eu resolvo como os sisteminhas. Então eu resolvo separado. Eu resolvo do lado esquerdo para encontrar o A e o C, e o do lado direito para encontrar o B e o D. Então, resolvendo esse daqui, ó, do lado esquerdo, vamos fazer pelo método da adição. Então, eu vou pegar a primeira equação e vou isolar o A. 1 vezes A é A. Então, eu vou escrever aqui, ó, o 3C eu vou passar para o outro lado. E vai ficar, então, 5 menos 3C. Ok, aí eu isolei, então, na primeira equação, vou substituir na segunda. Então, vou dar um espacinho aqui, vou substituir na segunda. Então, na segunda vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 vezes o valor de A. Mas quanto que vale o A? O A vale 5 menos 3C. Mais 2C, e isso é igual a menos 5. Então, agora eu multiplico menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 2 vezes menos 3, que dá menos C, mais 6. C. Aí mais 2C que está aqui na frente, igual a menos 5. Aí eu resolvo aqui agora, então vai ficar 6 mais 2 dá 8. O 10 vai passar positivo, então vai ficar menos 5 mais 10. Então C vai ser igual, menos 5 mais 10 dá 5, e o 8 vai passar dividindo, então vai dar 5 sobre 8. Encontrei o valor de C, eu volto aqui nessa de cima e resolvo agora. Ó. Então A vai ser igual a 5 menos 3 vezes 5 sobre 8. Como que eu resolvo isso daqui? Eu tenho que multiplicar, então vai ficar A vai ser igual a 5 menos 15 sobre 8. Vou fazer aqui na frente, ó. Eu tiro o mínimo múltiplo comum, que é 8. 8 dividido por 1, não tem ninguém embaixo do 5, então é 1. 8 dividido por 1 é 8, vezes 5, 40. 8 dividido por 8, 1. Vezes 15, dá 15. E aí eu faço 40 menos 15, que dá 25. Então fica 25 sobre 8. Ok, então fizemos aqui a primeira, o lado esquerdo. Encontramos o A e o C. Resolvendo o outro sistema agora, vou fazer do mesmo jeito. Eu vou isolar ali o B. Então vai ficar B igual a 7 menos 3D. Vou dar um espaço aqui e vou resolver o de baixo, substituindo o valor de B. Então fica menos 2 vezes o B, que é 7 menos 3D, mais 2D, igual a 9. Certo? Então aqui vai ficar menos 2 vezes 7 dá menos 14. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6D, mais 2D. Isso é igual a 9. O 14 vai passar positivo. E aí nós vamos obter aqui. Eu acho que eu errei. Não, eu fiz certo. Eu achei que tinha feito errado. Não, tá certo. Tá certo. Aqui também. Então aqui o 14 vai passar positivo. Do lado de cá eu vou somar. Então vai ficar 8D. Do outro lado vai ficar 9 mais 14. Então aqui vai ficar D, que vai ser igual a 9 mais 14 dá 23. Fica 23 sobre 8. Então aqui vai ficar B é igual a 7 menos 3 vezes 23 sobre 8. Então B vai ser igual a 7 menos 3 vezes 23 dá 69. Então dá 69 menos 8. Tira o mínimo múltiplo comum novamente. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 vezes 7 dá 56. Menos 69. Então, isso vai ser igual a 9 com 4, 13. Então, fica menos 13 sobre 8. Bom, tá feito, hein? Então, encontramos os valores que ele queria. Ele queria saber quem que era o A, quem que era o B, quem que era o C e quem que era o D. Então, o A tem que ser 25 sobre 8. O B tem que ser menos 13 sobre 8. O C, 5 sobre 8. E o D, 23 sobre 8. Então, a matriz... Deixa eu apagar aqui.
a matriz A, B, C, D, ela é igual, então, aos valores 25 sobre 8, menos 13 sobre 8, 5 sobre 8. 5 sobre 8 e 23 sobre 8. Tudo sobre 8. Isso. Tá resolvido aí, então. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho.